BLS, o Basic Life Support, e o ACLS, o Advanced Cardiovascular Life Support, são talvez os cursos mais importantes da área médica que existem no mundo. Eles padronizaram a forma de abordar e tratar um paciente que sofre de uma parada cardiorrespiratória, uma PCR. Hoje, se estamos de frente a alguém responsivo, sabemos o que fazer, sabemos como fazer e de uma forma organizada para otimizar as nossas chances de sucesso e as chances de o paciente sobreviver. E mais, o BLS é voltado para qualquer pessoa. Qualquer um, em qualquer lugar, pode realizar o atendimento a uma vítima de parada cardíaca seguindo o BLS. Precisa apenas de suas mãos. Agora, como que a gente veio parar aqui? Quem que inventou esse negócio de massagem cardíaca? De reanimar o coração? Quem pensou que seria possível trazer alguém de volta à vida? Inclusive, pensa aqui comigo, a partir do momento que a gente começa a ter a possibilidade de reanimar alguém, fica uma questão filosófica. Quem que está morto e quem que está parado? E qual que é a diferença entre os dois? E mais, a partir do momento que começamos a reanimar as pessoas, a fazer a massagem cardíaca, quando que a gente para se a reanimação não estiver dando certo? E o que é não dar certo? Então, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Emergência e venha comigo para uma viagem sobre esse assunto e entender o porquê você faz ressuscitação cardiopulmonar do jeito que você faz. Acredito que uma das coisas mais importantes do BLS e da massagem cardíaca em si é que ela pode ser feita por qualquer um, em qualquer lugar. Basta saber aplicar. Não precisa de material cirúrgico nem nada, apenas mãos. E quando temos um ritmo chocável, obviamente a gente precisa aplicar um choque. Porém, foi um longo caminho até aí. No começo do século passado, já se sabia que era possível fazer um coração em fibrilação ventricular, a famosa FV, parar de fibrilar e voltar a bater, mas era num contexto diferente, muito diferente. Isso acontecia primariamente no centro cirúrgico e majoritariamente em cirurgias cardíacas. Muitas vezes os médicos viam com os próprios olhos o coração dos pacientes fibrilar. Daí vieram duas práticas que foram muito comuns por muito tempo. A massagem cardíaca de peito aberto, ou seja, a mão do cirurgião direto no coração do paciente, apertando ele para bater, e a desfibrilação, ou contra-choque, como era chamado na época, diretamente no coração. Mas isso trazia um grande problema. O ECG, o eletrocardiograma, já era conhecido, e se sabia que pacientes fibrilavam por outros motivos, principalmente infartos e acidentes em construções. A indústria elétrica estava em ampla expansão e os acidentes elétricos eram comuns. Uma consequência desses acidentes era a própria FV. Era interesse da própria indústria achar uma solução para esse problema. Não à toa, o Instituto Elétrico do Thomas Edison, o Instituto Elétrico Edison, investiu pesadamente na busca dessa solução. As dificuldades eram as seguintes: não dava para você sair rasgando o peito de todo mundo para colocar um eletrodo para dar um choque, nem para sair massageando o peito, porque nem todo mundo era cirurgião e os materiais não estariam disponíveis. E nos pacientes clínicos muito doentes, provavelmente por exemplo, naqueles pacientes infartados, provavelmente eles não sobreviveriam a uma cirurgia de peito aberto. A outra coisa é que os desfibriladores nem sempre estariam disponíveis, porque eles eram muito grandes e causavam sobrecarga nos sistemas elétricos. Então, se buscava duas coisas. Se buscava primeiro saber se seria factível reverter uma FV através de choques externos, ou seja, com o peito fechado, sem o contato direto com o coração, e se buscava um desfibrilador mais portátil, eficiente e de fácil uso. O artigo mais antigo que eu consegui achar sobre isso é um artigo da União Soviética, publicado em inglês na extinta American Review of Soviet Medicine. O autor do estudo, Naum Gurevich, foi um pioneiro no desenvolvimento de desfibriladores e em 1939 desenvolveu um desfibrilador de baterias. Era muito mais prático, seguro e portátil.
O artigo publicado por Gurvitch se chamava Restauração do ritmo cardíaco durante fibrilação por uma descarga de condensador. Nele, ele desfibrilou um conjunto de 650 cães, ovelhas e bodes. Fibrilação ventricular era induzida e depois se aplicava o choque com restauração do ritmo sinusal. Isso despertou o interesse de muita gente. Quer dizer, então, que dá para fazer um desfibrilador de baterias que gera carga o suficiente para terminar uma FV? Mas esse estudo não trouxe só isso de interessante, não. Um dos pontos de destaque é que ele falava que quanto mais você demorar para desfibrilar o coração, mais difícil é reverter a FV. Ou seja, o ideal é que a desfibrilação fosse feita dentro de 1 minuto, 1 minuto e meio. E se liga nesse mais aqui. Se você fizesse compressões torácicas nos animais, você conseguiria reverter a FV até dentro de 8 minutos. Esses resultados atravessaram o oceano e chegaram nas mãos do Dr. Zoll. Para quem não sabe, Zoll atualmente é o nome de uma das marcas mais famosas que desenvolvem desfibriladores. E foi fundada por esse médico, Dr. Zoll, que em 1956 publica um artigo chamado A Cessação da FV no humano por um contra-choque aplicado externamente. Nele, Zoll e seus colaboradores relatam 4 casos de FV onde um choque externo foi aplicado e a FV cessou. Dos 4 pacientes, 3 morreram. Mas o importante do estudo era falar que, dá para dar o choque em ser humano sem abrir o peito e a FV cessa. Os pacientes que ele relata também já estavam muito doentes e o óbito já era esperado. Então beleza, agora a gente sabe que podemos parar uma FV com um choque de uma forma mais simples, sem abrir o coração. Mas e aí? É só isso que dá para fazer? Gurvitch tinha falado uma coisa importante no seu estudo. Dá para reverter uma FV até mais tardiamente se você massagear o tórax, promovendo uma circulação artificial. Teve um cara que abraçou essa ideia. O nome dele era William Couwenhoven. Espero estar falando certo. E a gente deve aos seus esforços o fato da gente realizar a RCP hoje do jeito que a gente faz. Couwenhoven não era médico, ele era engenheiro elétrico, professor de engenharia elétrica, mas acabou se envolvendo com a medicina na busca por uma forma de combater a FV. Ele ingressou na equipe do Hospital Johns Hopkins e desenvolveu vários estudos sobre esse assunto. Em 1960, ele publica um estudo chamado Massagem Cardíaca de Peito Fechado. Esse artigo foi uma revolução na medicina. Eu vou ler para vocês o resumo traduzido em português. Abre aspas. Ressuscitação cardíaca depois de uma parada cardíaca ou uma fibrilação ventricular foi limitada pela necessidade de toracotomia aberta e massagem cardíaca direta. Como resultado de uma exaustiva experimentação animal, um método de massagem cardíaca externa transtorácica foi desenvolvido. Medidas imediatas de ressuscitação agora podem ser iniciadas para fornecer não só respiração boca-nariz, mas também massagens cardíacas adequadas sem toracotomia. O uso dessa técnica em 20 pacientes teve uma sobrevida geral de 70%. Qualquer um, em qualquer lugar, agora pode começar procedimentos de ressuscitação cardíaca. Tudo que é necessário são 2 mãos. Fecha aspas. Gente, eu vou repetir o final. Qualquer um, em qualquer lugar. Tudo que é necessário são 2 mãos. É assim até hoje. É de arrepiar isso. Mas vamos lá. Vamos ver como era essa técnica descrita por Couwenhoven. Número 1, né? O paciente precisa estar na posição supina, de preferência com um suporte rígido nas costas. Número 2, o calcanhar de uma das mãos, com a outra por cima, deve ficar no externo, um pouco acima do apêndice xifoide. Número 3, a pressão deve ser aplicada para baixo cerca de 60 vezes por minuto, e ao fim de cada pressão, as mãos devem ser levantadas levemente para permitir a expansão total do tórax.
Número 4, afunde o externo 3 ou 4 centímetros. E número 5, se tiver apenas uma pessoa para atender a parada cardíaca, os esforços devem ser focados na massagem. Se houver outra pessoa para ajudar, faça massagens e respiração boca-nariz. Gente, isso aqui é sensacional. A gente está de frente para o começo do BLS e tem muitas semelhanças. Por exemplo, colocar o paciente na posição supina com a prancha rígida nas costas. A posição das mãos é a mesma e o foco na massagem e não na ventilação também. O que mudou foi a frequência, que hoje em dia fazemos de 100 a 120 compressões por minuto. Mas veja só, até o ACLS de 2005, a recomendação era de 60 compressões por minuto. No ACLS de 2010, mudou para 100 por minuto. E em 2015 que fixou em 100 a 120 compressões por minuto, como ainda é hoje. Então, essa recomendação do Couwenhoven perdurou 5 décadas. E outra mudança foi a profundidade. Ele falava de 3 a 4 centímetros e hoje falamos de 5 a 6. Antes de publicar o artigo, Couwenhoven aplicou a técnica em 20 pacientes, variando de idade de 2 meses a 80 anos, e com duração variada de segundos até 65 minutos. 3 dos pacientes tinham FV e foram desfibrilados. Todos os 20 pacientes foram ressuscitados e no momento da publicação do artigo, 14 deles estavam vivos sem sequelas neurológicas e sem necessidade de toracostomia. Quando eu disse que essa publicação era revolucionária, eu não estava brincando. Uma revolução é algo que muda as estruturas do que existia antes. E foi isso que Couwenhoven fez. Mudou a forma de se encarar uma parada cardíaca. Agora os pacientes tinham uma chance de sobreviver. 14 de 20 pacientes sobreviveram. Antes de Couwenhoven, a probabilidade é que 0 pacientes sobreviveriam. Ou pelo menos, se eles sobrevivessem, eles passariam por uma toracotomia se fossem ter alguma chance. A conclusão que Couwenhoven faz é muito boa. Abre aspas. A necessidade de toracotomia está eliminada. O real valor do método recai sobre o fato de que pode ser utilizada onde quer que a emergência ocorra, seja dentro ou fora do hospital. Fecha aspas. Com isso, Couwenhoven abriu o caminho para a ressuscitação cardiopulmonar. Uma coisa muito legal de seu artigo, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, é que eles faziam medição de pressão arterial invasiva nos pacientes que eles reanimavam e registravam o fluxo das artérias carótidas e a pressão arterial femoral. Se você fez a CLS nos últimos anos, provavelmente te mostraram um gráfico com a pressão de perfusão coronariana enquanto compressões são realizadas e como ela vai subindo conforme vai se comprimindo o tórax e como ela cai bruscamente quando se pausam as compressões para checar o ritmo ou pulso. No estudo do Couwenhoven, tem esses mesmos gráficos. O gráfico do fluxo carotídeo é sensacional, mostra exatamente isso há 60 anos atrás. Mas a nossa história não acaba aí. A partir da publicação de Couwenhoven, hospitais e médicos tentaram padronizar a forma dos atendimentos a RCP. Em 1962, a gente tem a publicação de um estudo chamado Massagem Cardíaca de Peito Fechado no tratamento da fibrilação ventricular complicada de um infarto. Era um relato de 3 casos de infarto que evoluíram com PCR em FV e foram tratados sistematicamente com a aplicação de massagem cardíaca e desfibrilação. Todos os pacientes sobreviveram, mas é interessante notar que já começaram a ocorrer algumas distorções na técnica do Couwenhoven. Por exemplo, quando eles mencionam a técnica, eles dizem que é para fazer as compressões na velocidade de 40 a 60 por minuto e que o externo deveria ser afundado 2 ou 3 centímetros. Nem 2 anos se passaram e a gente já tem distorções. Destes estudos, o que mais me chamou a atenção foi o de 2 médicos chamados Marvin Naklas e David Miller. O estudo se chama Ressuscitação de Peito Fechado em pacientes com infarto agudo do miocárdio. E, gente, que estudo bem feito, hein? Primeiro, ele começa falando daquilo que já comentamos. A sobrevivência dos pacientes era baixa, estava variando entre 5% e 15% dependendo da referência utilizada. Mas veja só, ela seria 0 se não fossem essas inovações aí do Couwenhoven. E como eles sistematizaram esse atendimento? Bem, foram 2 anos de análise e de estudo, de 1961 a 1963, com 60 pacientes incluídos e que tinham diagnóstico de infarto, era especificamente nos pacientes com infarto.
Quando ocorria uma PCR nesses pacientes, uma chamada era disparada por sistemas de pager. Lembra dos pagers? As equipes médicas e de enfermagem estavam treinadas em realizar a massagem cardíaca e iniciavam a massagem. Traziam o carrinho de emergência e acionavam a equipe de manutenção, que trazia a máquina de eletro, o desfibrilador e, pasmem, a máquina de compressões automática. Sim, aqui vamos abrir um parênteses. O Naklas, um dos autores do estudo, desenvolveu em 1962 uma máquina para realizar compressões automáticas. Você pode encontrar mais no estudo que eu vou deixar na referência, chamado Uma Simples e Portátil Bomba para Massagem Cardíaca Externa. Voltando ao artigo em si, é engraçado pois ele fala de erros comuns que acontecem ainda hoje. Por exemplo, ele fala que um dos erros que os médicos que reanimavam os pacientes cometiam era o fato de se preocupar mais em realizar o eletro ao invés de iniciar as compressões. Então os pacientes passavam minutos sem massagem. Isso é algo que acontece hoje, por exemplo, com médicos demorando para checar pulso ou priorizando qualquer outra coisa que não comprimir ou dar choque. Outro erro que ele comenta é a resistência de alguns médicos a utilizar a máquina de RCP automática, falando que alguns deles teriam uma resistência em aceitar tecnologias. Engraçado, porque eu vi e vejo isso acontecer hoje com o ultrassom. Outro ponto interessante é que ele traz os pilares da ressuscitação. Hoje temos que os pilares são a desfibrilação precoce e a compressão, mas antes incluíam também a ventilação. Mudou também o fato de que avaliavam a qualidade da reanimação através do diâmetro das pupilas do paciente que estava parado. Se as pupilas estivessem dilatadas, consideravam que as compressões não estavam adequadas e se estivessem mióticas, consideravam boas. Mas enfatizavam que as compressões não deveriam ser interrompidas só julgando o tamanho das pupilas. E no fim, o que esse estudo analisou? O número de pacientes que teve reversão da PCR e o grau de recuperação neurológica. Dos 60 pacientes, 13 tiveram retorno da circulação espontânea com recuperação da consciência. Lembrando, 5 anos antes desse estudo, é bem possível que todos esses pacientes tivessem morrido. Bem, eu acredito que dá para imaginar como essas coisas foram se refinando ao longo do tempo. Entretanto, vale ressaltar um problema que a RCP trouxe e que os médicos passaram a ter que enfrentar: o prognóstico neurológico. Afinal de contas, Naklas e Miller avaliaram isso no seu estudo. Em 1987, o Dr. Longstreth publica um artigo chamado As Sequelas Neurológicas da Parada Cardíaca. Nesse estudo, ele traz a sistematização de como se avaliar e o que utilizar para essa avaliação do prognóstico neurológico dos pacientes de PCR extra-hospitalar. Ele já está entendendo as dores que nós até hoje sofremos. PCR extra-hospitalar tem um prognóstico muito ruim. E muitas vezes ficamos sem saber como conduzir o tratamento desses pacientes. Obviamente é uma questão multiprofissional que vai variar de país para país e cultura para cultura. Uma vez que a RCP surge, o limiar entre o que é estar morto e parado também surge, mas sem uma delimitação clara. O que Longstreth traz para a gente são algumas considerações interessantes. Ele mostra o desenvolvimento de uma escala que varia de 0 a 9 para avaliação de prognóstico. Pacientes com 0 têm 5% de chance de ter uma recuperação neurológica, enquanto pacientes com 9 teriam uma chance de 95%. Coisas que eram levadas em consideração eram a resposta motora, que até hoje a gente usa, a resposta pupilar, que até hoje a gente usa, movimentação espontânea dos olhos e dosagem sérica de glicose na admissão. Isso é um ponto interessante, pois ele mostra que pacientes com glicose acima de 300 na admissão tinham um prognóstico neurológico muito pior, mas era difícil manter um limite mais preciso. Hoje, a gente sabe que para várias doenças, principalmente aquelas que afetam o sistema nervoso central, como uma PCR, o mais prudente é manter o paciente euglicêmico, entre 140 e 180 de glicemia. Mas o Dr. Longstreth traz um quinto elemento para a jogada que me despertou muita curiosidade: a dosagem de creatinoquinase, a CK, no líquor. Ele mostrou que pacientes com aumento e manutenção do aumento de CK no líquor correspondiam a um pior prognóstico. Eu achei curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar disso durante minha formação, e daí eu fui atrás. Os estudos mais recentes que eu encontrei sobre CK no líquor e o prognóstico neurológico são de 1997 e 1999, e depois disso tem um vácuo na literatura.
Esse negócio some, ninguém mais fala disso. E o pior é que os dois estudos são do próprio Longstreth. E assim, parece que os estudos falam a favor e muito bem da CK no uso do prognóstico, mas ninguém mais falou disso. Isso sumiu da literatura. Então fica aqui meu apelo, se alguém souber de alguma coisa sobre isso, me dá um toque. Eu tô muito curioso. Esse é um dos episódios que mais me deu gosto de fazer. A RCP é algo que mudou a vida de muita gente, literalmente. E ir descobrindo como as coisas começaram e os caminhos que foram tomando foi sensacional. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção é o fato de que demorou muito pouco tempo, desde a criação da técnica de Cowenhoven, para que outras tecnologias fossem desenvolvidas com a máquina de compressão torácica automática do Dr. Naklas. E no artigo do Naklas também ele menciona outro aspecto importante. Às vezes eles faziam 3 choques sequenciais antes de retomar as compressões. Nos artigos que eu pesquisei, principalmente no ACLS de 1980, também é discutido sobre a questão da AESP. Nos primeiros artigos sobre RCP, os médicos só reconheciam FV e assistolia. Qualquer outro ritmo era considerado que o paciente tinha voltado mesmo que não tivesse pulso. Daí tentavam dar drogas para ou aumentar a pressão ou reverter o ritmo. E não tinham muito sucesso. Foi lá para a década de 1970 que entenderam que isso era AESP e podia ser causado por um monte de coisas, desde tamponamento cardíaco, acidose, pneumotórax e muitos outros. É a partir da AESP que se desenvolve os 5Hs e 5Ts do ACLS. E é interessante porque alguns autores consideravam que a AESP é um estado de choque profundo e que o coração precisa de drogas para melhorar a sua contratilidade e débito cardíaco. Por isso a adrenalina ganha tanta força para tratar a AESP. Mas falando do futuro, me parece que, mesmo avançando muito, voltamos para o começo. Hoje, 3 coisas ganham espaço no tratamento da RCP. POCUS, o nosso ultrassom e o diagnóstico da pseudo-AESP, dispositivos de compressão automática e o Double Defibrillation, a desfibrilação dupla. Com o advento do POCUS, descobrimos que existe AESP e pseudo-AESP. A pseudo-AESP seria um estado de choque profundo, no qual existem médicos que advogam por cessar as compressões e tratar esse choque, seja com volume, sangue, altas doses de drogas inotrópicas. Bem, parece bastante com as primeiras descrições de tratamento da AESP. O Naklas, no seu estudo, já tinha desenvolvido um dispositivo de compressão automática, mas parece que a resistência dos médicos à tecnologia nos atrapalha há décadas, seja com o uso da máquina do Naklas, seja com as mais modernas como o Lucas 3 ou até mesmo o próprio ultrassom na PCR. E por fim, achei muito curioso o fato de já em 1960 terem referências a mais de um choque sequencial, às vezes 3 choques direto para tratar a FV. Em 2022, saiu um artigo de grande impacto sobre desfibrilação dupla, na qual você utiliza 2 pares de pás para desfibrilar o paciente, o que mostrou de forma significativa uma melhora na sobrevida com melhora do prognóstico neurológico para pacientes com FV refratária. Acredito que para PCR, talvez possamos ganhar muito entendendo melhor sua história, seus erros e acertos e entender também por que erramos e como acertamos. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir, compartilhar e se você estiver ouvindo no Spotify, avalie a gente com 5 estrelinhas lá, deixa um comentário também. E se você quiser saber mais sobre RCP de um ponto de vista prático, escute o primeiro episódio deste podcast e até a próxima.